Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a aula semanal número 35. Eu faço essa aula que acontece toda quinta-feira às 11 da manhã. Faço para instrutores de Pilates e também para gestores de estúdio que querem aprender a ter um domínio técnico e um padrão de atendimento que encanta e fideliza os clientes. Hoje é o quinto episódio da série Pilates Soluções ao Vivo, né? Que é uma série onde eu chamo aí, convido um gestor, geralmente, de um estúdio, e esse gestor escolhe uma instrutora, um instrutor, para trazer dificuldades. Só que aí, na semana passada, eu deixei essa vaga aberta nos meus stories lá no Instagram, botei uma caixinha para vocês escreverem qual seria a sua dificuldade como instrutor ou como gestor de estúdio. E aí o Marcos preencheu lá essa caixinha e que a dificuldade dele seria de montar aula, tá? Então, meu papel hoje aqui é trazer clareza sobre essa dificuldade, que, assim como é do Marcos, é geral para muitos instrutores também, tá? E que isso vai ajudar vocês na captação de clientes e fidelização desses alunos aí, tá bom? Então, vou deixar aqui a palavra com o Marcos, a imagem dele agora já sumiu de novo, deve ter caído na internet dele. Então é o seguinte, como eu falei, essa dificuldade de montar aula, ela é muito comum, né? É bem geral, né? Só que a raiz desse problema, na verdade, ela vem da falta do conhecimento da filosofia do criador do método, o cara lá, o Joseph Pilates, né? E hoje eu quero falar sobre essa filosofia do Joseph de uma forma simples, né? E vocês vão entender como que essa filosofia vai impactar de uma forma positiva na hora de montar suas aulas. Então, não vamos ficar filosofando, mas é essa filosofia que o Joseph trouxe para o método dele vai ser importante aqui da forma que eu quero passar simplificada para vocês entenderem na prática como é que isso pode se encaixar para você montar uma aula de responsa, tá? Então, como é que surgiu esse conhecimento do Joseph, essa filosofia dele? Ele estudou muito a fundo ali várias coisas, medicina tradicional chinesa, estudou biologia, estudou fisiologia humana. Ele era autodidata, ele não tinha nenhuma formação, nenhuma graduação, nem existia fisioterapia na época. É, ele não tinha nenhuma formação realmente oficialmente, então ele era um cara autodidata, ele mesmo buscava o conhecimento, ele era sedento por isso, e ao mesmo tempo ele também era muito sedento por exercício físico, né? Desde pequeno o pai dele levava ele para ginásio de ginástica e ele já tinha interesse, já ficava observando tudo acontecer com muita curiosidade. E aí, trazendo todas essas influências, esses estudos, né? Inclusive de biologia e fisiologia humana, ele passou a desenvolver o método, a contrologia, que na verdade o nome do método que ele deu, a contrologia, baseada no desenvolvimento neuropsicomotor. E uma das características dessa base psicomotora é a organização dos exercícios em planos de movimento. Então, ao invés de ficar montando a sua aula pensando em decorar sequências de exercícios, fica muito mais fácil de você visualizar quando você tem essa base dos planos de movimento que vem, na verdade, desse desenvolvimento neuropsicomotor do ser humano. E o primeiro padrão de movimento aí desses planos, baseado nesse desenvolvimento, é o plano sagital, onde acontecem as flexões. E aí a gente vai pensar nas flexões de cabeça, tronco e membros, tudo que faz flexão no nosso corpo, né? E as flexões, elas acabam sendo aí o ponto de partida da motricidade humana, tá? De onde vão se desenvolver os outros planos de movimento. Deixa eu ver se o Marcos chegou por aqui. Nada de Marcos, deu pau lá, deu ruim na internet dele. Vamos lá. Então, a partir das flexões, né? Ele é o primeiro ali, o ponto de partida de padrão de movimento que vão surgir os outros planos de movimento, tá? E aí, como eu falei, flexão de cabeça, tronco e membros. Por isso você tem ali o exercício The 100. The 100 tem flexão de cabeça e tronco. O footwork, você tem flexão
dos pés, dos arcos plantares, né, para fazer o footwork. É por isso que tem a série Arm Springs, né, do Cadillac. Arm Springs, você tem flexão ali das mãos, flexão dos dedos das mãos, tá? E é por isso que esses exercícios que eu citei como exemplo aqui, eles fazem parte do nível básico. Como eu falei, então, plano sagital, flexões, cabeça, tronco e membro, são ali o início do desenvolvimento neuropsicomotor, tá? E a partir das flexões que vão se desenvolvendo os outros planos, os outros padrões de movimento. Então, faz sentido você entendendo assim que isso se encaixa ali. Quando você entra no nível básico, tem muitos exercícios de flexão, flexão de cabeça, tronco e membros, até os pés, até as mãos, essa coisa que a gente chama de enrolamento, né? Preensão palmar, flexão plantar dos pés. Então, existe um embasamento sólido, tudo tem um porquê, e ao invés de você ficar decorando uma receita de bolo para montar uma aula, você passa a entender o porquê de cada fase de uma aula, e isso te dá muito mais clareza e facilidade para montar e depois coordenar aquela aula ali, né, para os seus alunos, tá? Lembrando que no final eu vou abrir para perguntas. Quem está aqui assistindo, todo mundo vai anotar aí suas dúvidas e no final eu vou abrir o tempo para vocês perguntarem, tá bom? Então, eu já estudei várias estruturas diferentes para montar uma aula de Pilates e eu vim aplicando essas estruturas ao longo dos anos com os meus alunos, né? E uma das que eu mais me lembro é aquela estrutura de aula que inicia com exercícios de mobilização. Mobilização da cabeça, mobilização da cervical, né? Mobilização da pelve, cintura escapular e por aí vai. E o objetivo dessas mobilizações no início da aula é a gente preparar as articulações. Deixa eu admitir mais uma pessoa que chegou aqui. Então, o objetivo dessas mobilizações nessa estrutura de aula que eu estudei lá no passado é justamente preparar as articulações. E na época eu nem sabia que, na verdade, esses exercícios de mobilização que eu citei aqui são parte do pré-pilates. Ninguém tinha me contado isso na época que era o pré-pilates. Só que a gente não tem necessidade de começar a aula assim, com o pré-pilates, tá? E também não era assim que o Joseph Pilates fazia. E ele também atendia ao público especial, né? Porque alguém pode pensar que ele só atendia atletas, bailarinos, bailarinas, né? Ele atendia esse pessoal mais forte, mais flexível, mais condicionado, mas ele também atendia ao público especial, atendia a gente com febre reumática, a gente com hérnia de disco, pessoas com dor mesmo. E tem documentário e tem livro onde pessoas que conviveram com o Joseph contam sobre isso, tá? Então, não quer dizer que o pré-pilates não seja bem-vindo, não é isso que eu quero dizer. O pré-pilates, ele é sim bem-vindo em alguns momentos da nossa aula, a depender dos alunos ali que a gente está atendendo, mas ele não precisa ser um protocolo de como eu devo começar a montar a minha aula, iniciar a aula, tenho que começar ali com o pré-pilates, não necessariamente, tá? Não sendo uma coisa engessada nisso aí, de forma alguma. Então, voltando para essa estrutura que eu aprendi, que não veio do Joseph, né? Depois que a gente iniciava com o pré-pilates, depois de iniciar a aula, a gente já entrava depois com exercícios de fortalecimento, aí vinha fortalecimento de membro superior, inferior, abdômen, paravertebrais, e era um curso que eu fiz também que eu lembro que dizia que os alongamentos, né, os exercícios de flexibilidade, a gente deveria deixar lá mais do meio para o final da aula, porque os músculos já estariam aquecidos e o tecido conjuntivo, a fáscia, já estaria mais maleável e seria melhor, mais fácil para você ganhar o alongamento, fazer, né, a parte da flexibilidade. E aí, cada informação dessa fazia sentido para mim, me ajudava até certo ponto, só que não me dava
tanto senso de organização e de clareza, principalmente quando eu precisava ultrapassar aquela zona de reabilitação. Então, toda aquela estrutura que eu aprendia, ela me deixava limitado a conduzir os alunos durante uma fase ali de reabilitação. Depois que o aluno melhorava, e eu tinha que ali começar a improvisar para que aquelas aulas continuassem sendo interessantes. Era uma tentativa de desafiar os alunos para fazer exercícios mais difíceis e continuar aquilo sendo motivante, não cair naquela estagnação, naquela aula monótona e repetitiva, tá? E a montagem de aula como um todo não tinha um caminho claro que levava o aluno para algum lugar específico, alguma evolução ali. E eu também não tinha isso claro, como é que eu ia conseguir fazer isso, né? Por causa dessas limitações de estruturas de aula que não vêm realmente lá do Joseph. E aí, quando eu fui estudar a filosofia desse cara, né, e como essa filosofia se encaixava dentro das aulas, na prática, aí a coisa começou a fazer sentido para mim. Então, tem essa primeira parte que eu falei para vocês, do desenvolvimento neuropsicomotor, né, trazendo o resgate dos planos de movimento, ao invés de ficar decorando somente os exercícios. Claro que a gente tem que ter o conhecimento, como eu falo, aquela intimidade com o repertório de exercício, mas quando você entende o porquê de cada coisa, de cada fase da aula, você se desprende mais do decoreba, porque você passa a entender melhor, tá? E agora eu quero falar de uma outra parte da filosofia, dessa raiz, que é a saúde integral. Essa expressão saúde integral, ela soa assim bem teórica, ela soa bem genérica e é justamente aquela famosa busca do bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, tá? É lindo de falar, são lindas palavras, mas o que você, instrutora, o que você, instrutor que está aqui, precisa saber é como é que isso vai te ajudar a montar uma aula de Pilates de responsa que realmente provoque esse efeito prometido nos alunos, desse tal bem-estar físico, mental e espiritual. E aí, a gente tem que buscar realmente lá nos estudos do Joseph, né, entender mais dessa história, de tantas coisas que ele estudou e praticou, uma delas foi o yoga. Uma das influências que ele trouxe lá do yoga para o método dele foram as posturas invertidas, né? Mas com um foco específico no vigor mental, né? No yoga, as posturas invertidas, elas têm esse benefício, esse objetivo, essa filosofia de trazer um vigor mental. E a postura invertida é quando a sua cabeça ela fica abaixo do seu coração, tá? Ou seja, de cabeça para baixo, o que aumenta o fluxo sanguíneo no seu cérebro, no cérebro dos seus alunos, e isso vai levar mais oxigênio para o cérebro. E o que é que isso tem a ver com montar uma aula de Pilates de responsa? Tem a ver com o momento da aula que você vai reservar para aplicar essas séries de posições, de posturas invertidas, né? De cabeça para baixo, os hengues, a série de hengues. Então, Joseph ele dava ênfase a essas posturas invertidas no final da aula. E segundo relatos de pessoas que conviveram com ele, ele aplicava essas posturas ali nos 10 minutos finais da aula. Então, ele reservava os 10 últimos minutos de aula para fazer isso, tá? Então, qual que é o efeito, né? A gente falou de corpo, mente, espírito, bem-estar físico, mental, vigor mental. Qual que é o efeito, então, desse aumento do fluxo sanguíneo no cérebro? É justamente tudo aquilo que você lê no livro, na internet, quando você pesquisa, ouve até em alguns workshops, mas na prática não faz tanto sentido, que é aquelas frases de melhora da concentração, melhora da disposição, redução do estresse. Quantos artigos de blogs aí que você lê na internet?
blogs até famosos aí que falam essas frases, né? Esses benefícios do Pilates. Até você que tem um estúdio, de repente você faz um post lá, um carrossel, e agende a sua aula, sua avaliação, sua aula experimental. Benefícios do Pilates, concentração, diminuição do estresse e por aí vai, né? Disposição. Então, na verdade, isso é trazido, claro, pela aula como um todo, não é só as posições invertidas, mas falando de uma forma mais técnica da fisiologia, desses 10 minutos, onde o Joseph intensificava esse efeito, colocando a pessoa de cabeça para baixo, né? Esse fluxo de sangue aumentado no cérebro que traz esse efeito, tá? Outro efeito muito importante e que ajuda muito a atrair novos alunos e fidelizar esses novos alunos e passa despercebido pela galera é o desenvolvimento da autoconfiança. Então, autoconfiança é uma questão muito mental, espiritual, né, emocional. Por que que mexe com o desenvolvimento da autoconfiança, essas posturas invertidas, né? Porque tem algumas delas que vão exigir do aluno uma superação do medo, uma superação da insegurança. E quando você vai passar para o aluno a primeira vez um exercício desse, você percebe realmente que alguns têm medo, e só que aquele medo instigante, né, que a pessoa fica animada para fazer aquilo, né? E a gente tem que ter segurança, responsabilidade como instrutor, né? A gente tem que passar a segurança para o aluno, ele tem que se sentir seguro, ele vai estar com medo e você tem que aplicar com responsabilidade, tá? Então, quando passa aquele momento da adrenalina, as pessoas costumam rir, né? E aquilo, dela ter vencido aquela barreira, aquele medo, aquela insegurança, traz para ela um novo patamar ali de autoconfiança que, de uma forma inconsciente, ela vai levar para as outras situações da vida dela também, tá? Então, a gente, claro, tem que ter intimidade com esses exercícios, não só ver na internet e tentar fazer com o aluno que pode machucar, pode não ser adequado, tem algumas contraindicações, tá? Então, temos que ter responsabilidade, mas eu vou até mostrar para vocês aqui, eu fazendo com um aluno meu, uma postura dessa invertida, o full hanging. Vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela. Então, aqui, ó, você está nessa posição invertida. Esse é o exercício full hanging. Então, como eu falei, a cabeça está abaixo do coração. Então, o sangue, ele vem para a cabeça, vem para o cérebro, trazendo esse efeito aí neurofisiológico de melhora da concentração, porque você vai oxigenar. Quando chega mais sangue, como nenhuma outra posição que você faz no seu corpo, traz sangue dessa forma para o cérebro. Então, você vai trazer mais oxigênio, uma circulação mais oxigenada ali para a cabeça, para o cérebro. Concentração, redução do estresse, esse desenvolvimento da autoconfiança vem pelo desafio da pessoa conseguir vencer o desafio. Observa como eu estou dando suporte. Foi a primeira vez que esse aluno aqui fez essa posição. É claro que eu vim preparando ele para chegar até aqui, não é de primeira, né? Então, estou dando suporte aqui, passando uma confiança para ele, uma segurança para ele, não ter o medo de cair. Tá vendo que ele está fazendo um desafio, mas que está controlado. Tem a posição correta para encaixar o pé aqui nessa alça fuse, nas alças, né? A distância certa onde vai posicionar, de acordo com a altura do seu aluno, tá? Então, como eu falei, a gente tem que ter responsabilidade. Se a gente pega somente de ver na internet e quer fazer, a chance de dar errado é muito grande, sem conhecer aí o passo a passo, tá? Mas assim, se você consegue aplicar
esse exercício e os outros dessa série com segurança, você tem um ouro no seu estúdio, você tem um ouro no seu trabalho. Você que não tem estúdio, mas você é instrutor, você sabe que quanto mais alunos você tem, você vai também ganhando mais proporcionalmente à quantidade de alunos que você tem. Então, se você tem isso no seu trabalho como instrutor, você não é o dono do estúdio, você tem um ouro nas suas mãos, tá? Isso vai te ajudar muito a captar novos alunos e a fidelizar esses alunos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai estar lá no YouTube, no meu canal o Eri Pilates, vou deixar lá uma descrição, na descrição, um link para quem quiser concorrer a uma vaga dessa consultoria gratuita, tá? Seja você instrutor, instrutora ou gestor do estúdio que queira aí ter mais domínio técnico, entender mais sobre captação e fidelização de alunos no seu estúdio, ou você que é autônomo, uma instrutora autônoma, dá aula online, dá aula em domicílio, né? Tem muita procura também para fazer o Pilates em casa. Mas o recado está dado. Passei aqui para vocês essa experiência de montar uma aula realmente de responsa, que não é uma aula onde você vai ficar tendo que anotar no seu caderninho toda aquela passo a passo, como é que vai ser. Você vai entender uma, uma estrutura, uma filosofia que o Joseph queria trazer para o mundo, né? E ele realmente, quando estava vivo, ele alcançou um certo número de pessoas que não era tão grande quanto ele desejava. Ele queria que realmente fosse reconhecido no mundo inteiro, mas depois que ele morreu, se espalhou para o mundo inteiro. Algumas coisas foram se perdendo no meio desse caminho, né? Essa filosofia tradicional dele não é lembrada e ensinada, você não vê em qualquer lugar. Ainda ficou um pouco restrita, a parte mais essencial ali, mais original dele, tá? Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Elda. E na próxima quinta-feira tem mais aula. Quem quiser participar aí da próxima consultoria, olha lá depois na descrição do vídeo no YouTube, que vai subir daqui para amanhã, vai estar lá essa gravação, para preencher lá um cadastro e participar também. Valeu? Obrigado, Micaela. Valeu todo mundo. Grande abraço.